início do culto foi lido o texto de primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, e é importante chegar no horário do culto, que você já vai sendo preparado para a palavra do Senhor. Sobre a história de Samuel, quando ele ouviu uma voz lhe chamando, e o hino dizendo, fui chamado, né? Uma voz lhe dizendo, Samuel, Samuel. E ele correu, Eli, eis-me aqui, estou aqui e tal. O Senhor me chamou? Não, pode deitar. Novamente, Samuel, Samuel. Novamente, Samuel, Samuel. E Eli falou, olha, volte e se chamar de novo, a hora que chamar de novo, diga, fala Senhor que o teu servo está ouvindo. E aí, nós vemos que ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele. E nós vamos continuar nesse capítulo 3, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção no versículo 19 em diante. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versículo 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Amém? Senhor Deus, fale conosco nesta noite. Pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja a tocar em nossa vida, nosso coração, e que possamos, Senhor Deus, meditar nesta palavra e que saiamos edificados pelo Senhor e pelo Teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Samuel é o fruto da obra sobrenatural de Deus na vida da serva Ana, da serva do Senhor Ana. Ela chorou aos pés do Senhor pedindo um filho, e Samuel é a resposta de Deus. Deus lhe deu um filho, este menino, e o Senhor tirou da vida de Ana a tristeza, tirou a vergonha que ela sentia em relação a Penina, que tinha seus filhos e ela não. Ela estava passando por um momento de depressão, tanto que ela estava tão angustiada no seu choro, que Eli chegou a pensar que ela estava bêbada, tamanha era a sua angústia. E o Senhor respondeu, livrou dessa tristeza, dessa vergonha, desse sofrimento, e o Senhor deu o filho que tanto ela desejava. E ela poderia ter usufruído da bênção do Senhor de uma forma egoísta, de uma forma totalmente individualista, dizendo, o Senhor me deu, o Senhor respondeu a minha oração, agora eu vou desfrutar desta bênção que o Senhor me deu. Só que ela agiu diferente. Ela dedicou a bênção que o Senhor deu para ela, ela dedicou ao Senhor. E ela fez uma promessa no seu coração, que quando ele crescesse, desmamasse, ela entregaria ao serviço da casa do Senhor, e ele moraria com o sacerdote. Aqui a gente já pode até trazer uma reflexão nas nossas vidas. O que é que nós estamos fazendo com as bênçãos que o Senhor tem nos dado? Nós estamos desfrutando? Glória a Deus, Deus me deu este presente, Deus me deu esta bênção, esta
vitória, agora eu vou desfrutar dessa vitória, ou nós estamos dedicando esta vitória, esta bênção ao Senhor? Ana fez isso. Samuel está vivendo, e o texto, desde o capítulo 2, já vem relatando isso, está vivendo um período terrível, onde prevalecia a desobediência ao Senhor, prevalecia o desprezo com o culto e com a obra de Deus. O Senhor revelou tanto a um profeta, quanto nesta revelação do capítulo 3, que o Senhor fez ao menino Samuel, um juízo tremendo sobre a vida e a família de Eli. E Samuel estava nesse período onde o Senhor tinha dito, no capítulo 2, versículo 30, há um registro que o Senhor diz que eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam também tratarei com desprezo. E assim estava o cumprimento na profecia que Samuel recebeu sobre o peso, sobre a família de Eli, que os seus filhos morreriam. O cumprimento disso, desse peso e essa situação degradante de Israel, era justamente que o Senhor raramente falava e praticamente não se viam mais visões naquela época. O sacerdote ali não estava recebendo a palavra do Senhor. É isso. E ele crescia nessa situação. E nós podemos perceber que hoje nós vivemos um período muito semelhante, com características bem semelhantes, onde a frieza espiritual, as pessoas zombam do serviço do reino de Deus, as pessoas desprezam o reino de Deus, desprezam a vida espiritual, desprezam o culto ao Senhor. As pessoas olham para o crescente pragmatismo, os resultados precisam aparecer e simplesmente por não verem resultados crescentes, isso não é de Deus e tal, e abandonam, desanimam nessa caminhada. Uma perda generalizada da fé. Tudo isso tem levado muitas pessoas, e dentro da própria igreja, principalmente dentro da própria igreja, a questionarem o seu chamado. A perguntarem, será que realmente eu estou no lugar certo? Será que realmente é Deus que está falando comigo para eu fazer isso ou aquela outra missão e etc.? Será que este lugar, esta igreja, esse trabalho, este momento, é Deus mesmo que preparou para mim? Será que realmente fazem parte do plano de Deus para a minha vida? E aí, como eu posso confirmar isso? E olhando para este chamado de Samuel, nós queremos nesta noite fazer algumas reflexões especiais sobre o chamado confirmado pelo Senhor. E a vida de Samuel nos mostra, primeiramente, que nós somos chamados para servir de forma humilde e submissa. No capítulo 3, no versículo 1, quando foi lido no início do culto, nós vimos, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Nós encontramos aqui um menino de aproximadamente 12 anos, que estava ali trabalhando, servindo o sacerdote Eli. A principal característica deste menino era a prestatividade que ele tinha, a disposição que ele tinha a servir e obedecer tudo aquilo que Eli lhe mandava fazer. E ele servia ao Senhor, obedecendo
a Eli, o sacerdote Eli, ajudando ali naquele serviço sacerdotal. E olhe que ele tinha muitos motivos para se rebelar. Vamos olhar a história de Samuel e perceber que talvez hoje você atribuiria motivos suficientes para ele ser totalmente diferente dessa subserviência, né? Dessa capacidade de servir, dessa disposição a servir e ser uma pessoa rebelde, simplesmente não fazer nada, simplesmente dizer, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que obedecer. Olha, ele foi deixado pela sua mãe, num lugar longe, onde a sua mãe só o visitava uma vez por ano, só levava uma roupa nova uma vez por ano. Samuel, aconteceu com ele exatamente isso. Ele foi deixado lá por sua mãe. Ele poderia se sentir abandonado, obrigado a estar num lugar onde ele não tinha planejado para a sua vida. Não fui eu que planejei isso, isso foi vontade da minha mãe, não foi minha vontade. E ele foi colocado. Ele foi impedido, no olhar humano, de viver por sua própria vontade. E hoje eu tenho certeza que muitos adolescentes, muitos jovens falariam, quem tem que escolher os meus planos, a minha rota de vida, sou eu. O que minha mãe, o que meu pai vai escolher para mim? A minha rota de vida, a minha profissão, o meu serviço, o meu agir. E além disso, me coloca longe, me despacha daqui. Veja só, outro motivo, os filhos de Eli eram desobedientes, simplesmente desobedientes, rebeldes, não davam qualquer exemplo para este jovem, para este menino. Ele poderia dizer, o que é que eu vou obedecer esse sacerdote já idoso, que nem seus filhos lhe obedecem? Por que eu, sendo um menino, vim de fora para aqui, tenho que obedecer esse Senhor, esse sacerdote? Ele poderia olhar também que Deus não estava mais se comunicando com Eli. Olha só, quanto tempo não tem profecia, quanto tempo Eli não tem visões, Deus não está nem mais falando com Eli, por que eu devo obedecer esse sacerdote? Mas ele estava ali obedecendo. E ainda, ele poderia dizer, olha, eu sou tão novo, sou menino, tenho que brincar ainda. Criança não trabalha, né? Não é para falar hoje, criança não trabalha e tal. Eu tenho que brincar. Por que eu tenho que servir? Por que eu tenho que trabalhar? Isso não é para mim, isso é para outras pessoas, são pessoas mais velhas, mais capacitadas. Eu ainda sou muito menino, muito jovem, sou muito inexperiente para estar fazendo isso. Mas nós vemos que Samuel não fez isso. Ele não olhou para esses questionamentos. Isso não quer dizer que talvez esses questionamentos tenham vindo à sua mente. Talvez todos esses e muitos outros questionamentos possam ter vindo à mente de Samuel, mas ele não se deixou dominar por seus questionamentos pessoais, não deixou essas dúvidas, esses questionamentos, a saudade que ele tinha da sua mãe, talvez o sentimento de estar ali desprezado, ele não deixou esses fatores dominarem a sua mente. E se ali ele estava, ele entendeu que ali era o lugar dele servir a Deus, dele obedecer a Deus, de ele ser útil no reino do Senhor. Ele percebeu que mesmo
aquela missão aparentemente não sendo dele, mas da sua mãe, da vontade da sua mãe, ele tomou para si aquela missão. E ele obedeceu. E ele foi submisso. Então, nós percebemos que a primeira situação e evidência do nosso chamado está no nosso serviço, está no nosso servir submissamente e servir a Deus, servir de forma humilde ao Senhor. Se vierem questionamentos na nossa vida, nós não podemos deixar que esses questionamentos, essas dúvidas, dominem o nosso coração e nos impeçam de servir. Nós percebemos aqui que Samuel não tinha entendido ainda o propósito de sua vida. Ele ainda não tinha entendido por que Deus havia colocado ele ali. Mas ali onde Deus o colocou, ali ele serviu. E assim nós devemos fazer. Se nós tivermos questionamentos, não pense que você está onde você está por acaso. Há um propósito de Deus na sua vida para o estado que você está hoje. O serviço, a igreja, a comunidade que você está inserido. Todos os fatores que nos cercam, há um propósito de Deus. E ali onde nós estamos, nós temos que servir a Deus submissa e humildemente. Vamos servir ao Senhor? Vamos viver uma vida de prestatividade diante de Deus, disponibilidade diante de Deus? É isso que nós aprendemos com este texto de Samuel, com a história de Samuel. Compreendemos também a história de Samuel, que o servo aprende a reconhecer a voz de Deus. Veja aqui no versículo 7, acho que eu vou até trocar aqui que está falhando muito, com licença. Está enroscando aqui. Pronto. No versículo 7, nós percebemos que Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Nós percebemos que Samuel não tinha ainda compreensão de como Deus se comunicava com o povo. Ele não tinha ainda presenciado Deus falar com o sacerdote Eli. Ele não tinha ainda presenciado Eli demonstrar que havia recebido uma visão de Deus e tido uma palavra especial. E às vezes nós começamos a questionar nas nossas vidas, como é que Deus fala? Será que foi Deus quem falou isso para mim mesmo? Será que é Deus que está falando isso para a igreja? Essas perguntas são recorrentes. Se nós perguntarmos aqui, quem já teve algum questionamento, será que é Deus que está falando mesmo? Será que é Deus que está falando nesse momento, nessa pregação, para mim? Tal? Nós perguntamos isso, nós questionamos isso, e Samuel ainda não tinha visto essas evidências da forma como Deus estava falando, mas nós, olhando para a palavra do Senhor, nós descobrimos que Deus fala pela criação, Deus fala por meio da sua palavra, Deus fala por meio de Jesus Cristo, por meio da oração e por meio do Espírito Santo. Deus está falando conosco, e às vezes nós estamos como Samuel, que não conhecia ainda, não sabia discernir qual era a voz de Deus, como é que Deus falava. E o Senhor nos diz que Deus fala pela criação, tanto é que quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz
que os homens são indesculpáveis diante de Deus, justamente porque Deus revela o seu poder, Deus revela os seus atributos invisíveis por meio da criação. Mesmo que uma pessoa não ouvisse ninguém anunciar a palavra, que não ouvisse uma voz como Samuel ouviu, mas essa pessoa sabe que Deus existe e ela é indesculpável diante de Deus, porque Deus se revela por meio da sua criação. Os atributos do Senhor, o poder do Senhor é revelado por meio da criação. A palavra do Senhor nos diz também que Deus se revela a nós por meio da sua palavra revelada, por meio da Escritura Sagrada. Por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça. A palavra do Senhor, que nós temos, de Gênesis a Apocalipse, está justamente nos ensinando. Ela é a revelação do Senhor, toda ela é inspirada pelo próprio Deus, para nos ensinar, para nos dizer o que nós precisamos corrigir na nossa vida, para repreender o nosso desvio de conduta, para nos instruir na justiça, e tem um objetivo, para que sejamos aptos, plenamente preparados para toda boa obra. Sabe o que é isso? Para servirmos. Para servirmos. A palavra do Senhor, ela é revelada a nós, para nós servirmos a Deus, servindo os nossos irmãos, servindo o reino do Senhor, servindo onde nós estamos. A palavra do Senhor é Deus falando conosco. E aqui nós percebemos, irmãos, que muitas vezes as pessoas ficam procurando ouvir uma palavra de Deus, caminham, vão a longos lugares longes, a distâncias longas, para ouvir, quero ouvir um profeta, quero ouvir quero fazer uma oração lá em tal lugar, porque eu sei que lá Deus está falando, e saem caminhar tanto à procura de uma palavra, e Deus está querendo falar conosco, através da sua palavra já revelada, e que essa palavra se renova em nós todos os dias, e as pessoas não se dedicam minutos diários para ouvir Deus falar. Caminham, correm, ouvem, abrem, procuram mensagens na internet, um vídeo, um podcast, procuram tantas mensagens em tantos lugares, em tantas fontes, mas não se dedicam a escutarem Deus falar pessoalmente comigo, com você, através da sua palavra revelada. Vamos ouvir Deus falar pela sua palavra? Vamos ouvir o Senhor falar, Ele está nos aguardando. Às vezes nós não estamos entendendo, não estamos ouvindo Deus falar, porque simplesmente não estamos dedicando a sentarmos e deixarmos Ele falar conosco. A palavra do Senhor fala conosco, Deus fala conosco, e você às vezes, mas como que eu vou, qual o texto que eu devo ler? Como um livro você começa por onde? Na capa, pronto, comece lendo. Mas tem uns textos lá que eu não entendo, não tem importância, vai lendo que você vai entender,
Vai chegar um momento que você vai entender, você pode ter certeza, e você vai ter a experiência mais preciosa do mundo, que é ouvir a voz de Deus, pessoalmente com você, moldando, olha, ensinando, repreendendo, corrigindo você, instruindo na justiça, para você fazer a boa obra diante dele. Amém? Você pode glorificar ao Senhor? Deus fala conosco por meio da sua palavra. Deus fala conosco por meio de Jesus. O escritor aos Hebreus disse que antigamente Deus falava de tantas formas, né? Pelos profetas, como foi Samuel aqui que ouviu Deus falar com ele, né? Pela criação e tal. Mas o escritor aos Hebreus fala, e agora ele fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós, pela palavra do Senhor, estudamos a vida de Cristo Jesus, estudamos o objetivo da cruz, estudamos por que Deus o Pai o ressuscitou e compreendemos isso, nós recebemos a palavra de Deus em nós. Nós ouvimos Deus falar conosco, nós percebemos o quanto Deus nos traz vida por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus fala conosco pela oração. Jesus nos ensinou a orar. Jesus exemplificou como devemos orar e ordenou que nós façamos oração. E tem um escritor, Richard Lovelace, que ele diz que uma das agências que nos leva a entendermos a mente de Cristo é a oração. Assim como Ele intercede por nós, a nossa intercessão nos une a Cristo. A nossa mente se afina com a mente de Cristo. As suas preocupações tornam-se as nossas preocupações. E aí ele vai exemplificando, por exemplo, a missão de Deus, ela passa a ser a nossa missão. O exemplo que nós temos é justamente que nós continuamos fazendo a missão de Deus, justamente porque nós conhecemos a mente de Cristo. Nós somos levados a ouvir a voz de Deus, nós somos impulsionados, nós somos encorajados a cumprir a missão, porque nós nos relacionamos com Cristo Jesus, nós nos relacionamos com Deus através da oração. E quantas vezes nós deixamos da disciplina da oração e perdemos a oportunidade de ouvirmos Deus falar e de nos expressarmos abertamente com o nosso Deus. E pela voz do Espírito Santo também, Jesus nos prometeu que Ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo move a nossa mente e o nosso coração, e por isso que a palavra do Senhor, quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, nos diz que nós não devemos extinguir o Espírito Santo. É justamente, nós não podemos extinguir as orientações que o Espírito Santo está trazendo à nossa mente e ao nosso coração. Muitas vezes, o Espírito Santo está nos impulsionando a fazer a boa obra e nós freamos. Nós colocamos todos esses questionamentos que falamos anteriormente aqui, barrando a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas nós precisamos ouvir, dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E a oração é o ato da nossa maior intimidade com Deus, porque quando nós oramos, nós rasgamos os nossos sentimentos diante de Deus, nós declaramos a nossa dependência ao nosso Senhor, e aí nós temos a oportunidade de, na oração, ouvirmos o Espírito Santo do Senhor falar conosco. Quando nós estamos orando, eu acredito que muitos de nós já teve essa experiência de você estar orando, colocando diante de Deus as suas petições,
colocando os seus problemas, apresentando diante de Deus. E quando você menos percebe, você já está intercedendo por seus familiares, você está intercedendo por irmãos que quando você se ajoelhou para orar, sequer você estava lembrando. Quando você percebe, você está orando por missionários, por cidades, por países, que às vezes, no momento que você começou a orar, você não estava sequer preocupado com eles. Isso é o Espírito Santo que vai abrindo a sua mente e vai te levando nesse relacionamento com o Senhor, a alinhar a sua mente à mente de Cristo, e você começa a ter a preocupação com essas pessoas, e a interceder, e colocar os seus projetos diante de Deus, e assim você vai ouvindo a voz do Senhor. Os discípulos de Jesus se reuniram para orar, e o Senhor enviou o Espírito Santo. Eles oravam, e o Espírito Santo os orientou a enviar os apóstolos à viagem missionária, a interceder e a investir o poder do Senhor sobre a vida deles na oração, pedindo a presença do Senhor sobre a vida deles para enviar na viagem missionária. Oravam e o Senhor libertou Pedro da prisão. Eles oraram e o Senhor libertou Paulo e Silas da prisão. Deus deu visão a Ananias sobre Paulo, direcionou Felipe na pregação para o eunuco e no evangelismo. A oração, a ação do Espírito Santo nas vidas vão conduzindo-nos a fazer a obra do Senhor, a agirmos, a nos movermos em meio a este mundo. Na oração, nós passamos a dar ouvido à voz de Deus. Deus falou a esses irmãos, a esses apóstolos, a esses discípulos, mas o Senhor é o mesmo Deus que fala conosco, e hoje está disposto a falar conosco. Nós precisamos nos dispormos também a ouvirmos a sua voz, a praticarmos essas disciplinas. O que mais nós podemos fazer, senão aquilo que o salmista disse: provai e vede como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. Pratiquem as disciplinas espirituais, comece a meditar na palavra do Senhor e veja o quanto o Senhor é bom. Comece a orar e dar ouvido ao Espírito Santo e comece a provar o quanto o Senhor é bom. Que mesmo nos momentos das mais duras provações, você vai perceber que o Senhor está pronto a falar contigo, a agir na sua vida, a trabalhar no seu coração, e nós precisamos fazer isso. É uma decisão que nós precisamos tomar. Essa decisão é minha, essa decisão é sua, de abrir o coração e ouvir a voz do Senhor. Faça como Samuel fez. Que sejamos instruídos pela palavra do Senhor. Vai lá e diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que nós possamos tomar essa decisão. Fala, Senhor, porque eu estou pronto para ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Esteja atento. Deus falando pela criação. Aprecie a criação que o Senhor fez. Aprecie a palavra do Senhor. Aprecie a pessoa bendita de Jesus Cristo que veio revelar-se a nós. Aprecie a oração. Aprecie o dizer do Espírito Santo no nosso coração. E nós, no chamado de Samuel, nós também aprendemos, como nós vimos, que nós devemos servir humildemente, nós devemos aprender a ouvir a voz de Deus,
e nós também percebemos que Deus confirma o ministério que está sustentado na palavra do Senhor. Deus confirma o ministério sustentado na palavra de Deus. O versículo que nós lemos, 19, 20, diz que o Senhor estava com ele, fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Percebemos, irmãos, que de forma diferente, como Deus desprezou os filhos de Eli, aqui, claramente, Deus está confirmando, honrando a vida de Samuel. Olha que interessante. Deus desprezou os filhos de Eli, porque eles estavam desonrando a palavra de Deus, a ordem que Deus havia lhe dado, os preceitos do Senhor, eles estavam desonrando, então Deus estava desprezando. Mas aqui nós vemos que Deus estava honrando e confirmando o ministério de Samuel, porque Samuel estava cumprindo a palavra de Deus. Fielmente, ele estava cumprindo os mandamentos do Senhor. E nós vemos que Samuel passou a ter confirmação do seu chamado, ele passou a ter reconhecimento diante do povo de Israel, que Deus o estava confirmando para ser sacerdote e profeta sobre Israel, porque ele estava seguindo fielmente a palavra de Deus. À medida que Samuel obedecia, ele crescia, amadurecia, e Deus estava com ele. Deus estava com Samuel, justamente porque ele estava alinhado, atento, observando a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor. A nação de Israel estava reconhecendo a autoridade sacerdotal, a autoridade profética que estava sobre a sua vida, e Deus estava cumprindo tudo aquilo que saía da boca de Samuel. Olha que precioso. Samuel falava, Samuel fazia seus julgamentos, e Deus cumpria aquilo que Samuel falava, porque todas as suas palavras estavam debaixo do temor da palavra que é sobre a nossa vida, que é a palavra de Deus. A sua palavra, as suas ações estavam submissas, estavam sob a dependência, estava sob a observância da vontade preciosa do Senhor, que ele havia recebido a palavra de Deus sobre a sua vida. E assim, nós percebemos que também na nossa vida, nós precisamos exercer aquilo que Deus nos chamou, baseado na palavra de Deus. O Senhor nos chamou e nós temos que cumprir esse chamado do Senhor, confiados, sustentados e subordinados à palavra de Deus. E assim Deus começa a confirmar o nosso ministério, Deus começa a confirmar as nossas ações, Deus começa a confirmar o nosso caminhar em sua presença, o nosso servir. E vemos que pela fé em Jesus Cristo, nós somos edificados casa espiritual. Pedro, ao escrever a sua carta, nós vemos que ele diz no capítulo 2, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, que nós somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo. E aí nós vamos oferecendo o nosso sacrifício, nossos sacrifícios espirituais aceitáveis diante de Deus. E, amados irmãos, como sacerdotes do Senhor, que nós somos por meio de Cristo Jesus, que o Senhor nos constituiu casa espiritual e somos sacerdotes, Ele nos fez sacerdotes,
Então, além de nós oferecermos a nossa oferta agradável ao Senhor, a nossa adoração agradável ao Senhor por meio de Cristo Jesus, nós também somos chamados a anunciarmos as grandezas de Deus, as maravilhas do Senhor. Esse é o nosso ministério. Nós somos sacerdotes para anunciarmos, levarmos adoração a Deus, e profetas para anunciarmos a mensagem do Senhor. Nós fomos libertos por meio de Cristo Jesus, fomos libertos da escuridão, do mundo de pecado, para vivermos na maravilhosa luz do Senhor. E ao vivermos na luz do Senhor, nós anunciamos essa luz bendita do Senhor, e aí nós estamos agindo como profetas do Senhor, neste mundo de pecado, neste mundo na escuridão do pecado. Nós estamos exercendo o nosso ministério profético do Senhor, anunciando a palavra do Senhor, anunciando a salvação do Senhor, a libertação do Senhor, libertando aqueles que estão cativos pelo pecado. Nós estamos levando a palavra do Senhor que liberta, a palavra do Senhor que cura, a mensagem do Senhor que transforma. Este é o nosso ministério sacerdotal e ministério profético. Nós estamos levando isso através da nossa vida, porque o Senhor nos constituiu sacerdotes e profetas. Assim como Samuel foi constituído, se nós estivermos sustentados na sua palavra. E este ministério sacerdotal, nós vemos que nós temos a missão de proclamarmos a palavra da verdade, e ele não se limita apenas aos trabalhos da igreja. O ministério sacerdotal não está apenas circunscrito ao nosso trabalho aqui na liderança, no grupo, no pequeno grupo onde você está, mas em toda a nossa vida. Em todo lugar onde nós estivermos, nós temos que lembrar que nós fomos constituídos sacerdotes e profetas do Senhor. O Senhor nos constituiu, e o Senhor, pela sua palavra, está nos confirmando que nós somos sacerdotes e profetas. O pastor Tim Keller, no seu livro, Integrando Fé e Trabalho, ele fala muito sobre o ministério sacerdotal que nós temos, que todo cristão tem, inclusive no seu desempenho da sua atividade profissional. Quando você está prestando o seu melhor serviço, você está exercendo esse ministério sacerdotal. Quando você está fazendo o seu melhor, a sua melhor negociação, de forma justa, de forma sincera, você está exercendo o seu trabalho sacerdotal, o seu ministério sacerdotal. E assim, você vai exercendo o seu trabalho como cristão, e você vai vendo que você tem a oportunidade de corrigir, pelo poder do Senhor na sua vida, as injustiças sociais, as injustiças no seu ambiente de trabalho, as injustiças que ocorrem numa população. Quantos servos do Senhor têm sido colocados em lugares estratégicos, em secretarias públicas, em órgãos públicos, estão ali, não estão por acaso. O que nós dissemos no início da mensagem? Será que Deus me colocou onde eu estou? Será que eu estou nesse lugar, é a vontade de Deus? Meu irmão, creia, é a vontade de Deus. Meus amigos do Senar, nós estamos lá no Senar, porque é a vontade de Deus, para exercermos o nosso ministério sacerdotal, nosso ministério profético. Você está trabalhando onde você está,
para exercer o seu ministério sacerdotal e profético. O Senhor te constituiu sacerdote e profeta. Exerça o seu ministério. Faça a diferença, justamente, não é simplesmente batendo o melhor resultado. Sim, bata o melhor resultado. Faça o melhor, mas para exercer o seu ministério espiritual onde você está. Sendo o maior exemplo, sendo a pessoa referência, sendo a pessoa onde as pessoas aflitas vão te procurar, para você levar a mensagem de Cristo Jesus. Jesus Cristo, aquele que liberta o cativo, aquele que liberta o oprimido, e você tem a responsabilidade de ser luz onde você está. Vamos exercer nossos dons e talentos debaixo do ministério que o Senhor nos constituiu. Vamos exercer a nossa vida cristã em todos os momentos, na nossa escola, no nosso estudo, no nosso relacionar dentro de casa. Você faz parte desta família? Sim, porque Deus te colocou nessa família. E ali você tem a missão de ser sacerdote e profeta. O que é que está nos faltando para assumirmos o ministério do Senhor? O que é que está faltando? Na realidade, eu entendo que está faltando o quê? Crer e tomar posse da palavra da verdade na nossa vida. Se você ainda está em dúvida que o Senhor te colocou neste lugar, nesta casa, neste trabalho, e etc, 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 tome posse da palavra da verdade. Assuma o compromisso do reino de Deus. Em Lucas, no capítulo 10, Jesus envia 72 discípulos para uma missão. E ele diz: a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. O Senhor está nos chamando a trabalhar. Vá trabalhar. Comece a trabalhar, cumprir o seu ministério. Comece a exercer o seu ministério onde você está. Ah, mas eu não sei. Olha, Samuel não sabia lá no início, mas ele servia. Ele servia. E olha, o Senhor Jesus disse em Lucas lá para aqueles discípulos: vão, eu estou os enviando. O Senhor está nos enviando. Irmãos, vamos assumir o ministério do Senhor. O Senhor está nos chamando, enviando e nos mandando ir e prosseguir. E quando aqueles discípulos voltaram, eles voltaram regozijando. E eles falaram: Senhor, até os demônios nos submetem. E Jesus disse: olha, como diz, é bom, que bênção, mas não fiquem felizes porque os demônios vos submetem. Claro, porque não é vocês, eles estão submetendo ao poder do próprio Deus, o poder de Jesus, o envio de Jesus, poder daquele que nos enviou. Mas ele falou: se alegrem por terem os nomes escritos no céu. Meus amados irmãos, a nossa missão, a nossa alegria, o objetivo do nosso ministério, onde quer que estejamos, onde quer que o Senhor nos tenha colocado, o objetivo é que nós tenhamos vidas que tenham seus nomes escritos no céu. A nossa missão é levar as pessoas a conhecerem, através do nosso ministério sacerdotal, nosso ministério profético, conhecerem aquele que tem poder de nos salvar, aquele que tem o poder de escrever o nosso nome lá no céu, apresentarmos Jesus Cristo. Ele é a verdade e a vida, Ele é a palavra preciosa
que confirma o nosso ministério. E eu quero já convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. E a gente já vai fazendo reflexões. Como posso ser ministro do Senhor onde eu estou? Seja um sacerdote onde você está. O sacerdote oferece sacrifício de louvor. Exerça onde você está, exerça a sua vida de adoração a Deus. Não deixe de adorar a Deus em nenhum momento. Não deixe qualquer circunstância da sua vida impedir que você expresse, entregue e ofereça sacrifício de louvor a Deus. O sacrifício de louvor a Deus é o louvor, a adoração que nós fazemos em espírito e em verdade. Muitas vezes nós estamos confundidos como aquela mulher samaritana. Onde é o lugar que nós devemos orar? É na igreja aos domingos à noite? Não. Os adoradores que adoram em espírito e em verdade. É aqui, é no nosso trabalho, é na nossa casa, é no nosso transporte. Lá é o lugar de oferecermos sacrifício de louvor. O sacerdote leva as pessoas a conhecerem o Salvador. O sacerdote e o profeta anunciam a palavra viva, anunciam ao Senhor nas suas atitudes e nas suas palavras. Deus quer que nós façamos isso. O sacerdote intercede, nunca deixe de interceder. Nunca deixe de apresentar diante de Deus as pessoas que te cercam, as pessoas que o Senhor está despertando no seu coração. Apresente-as diante de Deus, ore pelos necessitados, tome você mesmo a iniciativa, não passe a responsabilidade para outra pessoa. Não esqueça, mesmo que você não esteja entendendo ainda, sirva ao Senhor. Samuel já estava servindo ao Senhor no trabalho sacerdotal. Então, sirva ao Senhor. Nós fomos chamados por Deus. Não duvide do chamado que Deus te deu, que Deus fez para a sua vida. Deus nos chamou para servirmos, então devemos servir. Não fique esperando, sirva. Não pense que esse serviço é para outra pessoa. Deus chamou você, Deus colocou esse serviço na sua mão, faça esse serviço. Deus te chamou para isso. Sirva onde você está. Assuma agora, assuma de imediato, ainda esta semana. Quem sabe, essa semana, os celulares do pastor Gleidson, do pastor Cirano, dos presbíteros, estarão ocupados de tantos membros ligando: eu quero servir, o Senhor me chamou, eu quero exercer o ministério que o Senhor colocou na minha mão. É hora de assumirmos, obedecermos o chamado de Deus. Como? Talvez se desperte. Olha, eu quero começar a fazer visitas nos hospitais. Faça. Eu tenho a habilidade de fazer visitas para orar pelos enfermos. Faça. Não fique esperando. Se os líderes não chamarem, não marcarem a reunião, eu não vou fazer a visita. Não, meu irmão. Levante e faça. Levante e faça. Se disponha a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós já estamos em 2020. Nós já estamos trabalhando. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Não pense, vamos fazer uma reunião para planejar. Não, comece a trabalhar. Comece a servir. E você vai ver o quanto Deus vai confirmar o ministério que Ele tem para você, que Ele te chamou. Ouça Deus falar. Pratique as disciplinas espirituais da meditação na palavra. Pratique a disciplina espiritual da leitura e meditação na palavra, da oração.
comece a perceber o quanto Deus está disposto, pronto a falar com você. Não perca a oportunidade, não perca o prazer de desfrutar a voz de Deus. Ministre confiando unicamente na palavra da verdade. Não recorra a nenhum método que não seja subordinado à palavra de Deus. E você vai ver o quanto Deus vai fazer obra preciosa pelas suas mãos, pela sua vida, pela sua boca. Você vai ser servo do Senhor. Seja um servo como Samuel, que serviu, que aprendeu a ouvir a voz de Deus e que pautou o seu ministério na palavra de Deus. Vamos servir? Vamos atender o chamado do Senhor? O Senhor nos chama. Vamos ser usados pelo Senhor. Seja um instrumento na mão de Deus. Aleluia.